E agora aqui no Amparo, começando o nosso passeio aqui na Quatro Cantos. A Quatro Cantos é o encontro de quatro ruas que vão desembocar em pontos diferentes, né? Uma vem do Alto da Sé, Igreja São Salvador. A outra vem da Praça do Carmo, da Igreja dos Carmelitas. A terceira, ela vem da Prefeitura de Olinda. E a quarta, ela vem da Rua do Amparo. Então a gente vai aqui pela Rua do Amparo. Rua do Amparo tem esse nome por causa da Igreja do Amparo, que está localizada no lado norte do centro histórico. E é uma igreja construída no século XVI, final do século XVI. E a Igreja do Amparo, ela foi uma das que foram destruídas, queimadas na invasão holandesa em 1630, 1631. Quando os holandeses, através de informações exclusivas, alguns dizem que foram de espiões, outros de traidores, e aí nessa categoria de traidores vai entrar os judeus, os cristãos novos que viviam aqui no centro de Olinda e estavam muito insatisfeitos, né, com o modo de vida que levavam como cristãos novos, sempre vigiados, sempre à espreita, ou sempre vulnerável a uma acusação falsa de muitos cristãos velhos que faziam isso em troca de ganhar aquilo que o cristão novo, o judeu, tinha: suas posses, suas coisas. Por essa época já havia muitos senhores de engenho judeus, uma grande maioria porque casaram com viúvas cristãs velhas. E nesses engenhos que ficava mais longe de Olinda, se diz que os escravos que movia toda a parte da produção da cana-de-açúcar, né? O plantio, o corte da cana, a queimada, o corte da cana, os feixes que eram levados para as moendas, toda essa mão de obra era feita pela mão de obra escrava. Por essa época, a população africana, ela cresceu muito em Pernambuco. Consta em documentos que só Pernambuco tinha mais de 120 engenhos de cana-de-açúcar. Esse modo de vida econômica, de fartura, de sucesso, paralela ainda em menor número agora ao corte do pau-brasil,
Era uma das mais era uma das mais, como é que se diz, um dos maiores investimentos certos de que haveria lucro. Então, de olho nessa importação, nessa exportação que se fazia do Brasil para outros lugares, a Holanda, a Companhia das Índias Ocidentais, ela encabeça aí a invasão a território pernambucano, a Vila de Olinda. Os documentos dizem que os holandeses eram, na sua maioria, de origem protestantes calvinistas. Embora se sabia que os protestantes têm uma inclinação também proselitista, mas eles eram bem mais toleráveis que os católicos, que obrigavam os judeus a se converterem. Além de que, com os holandeses não iria acontecer isso, com a dominação holandesa, porque haviam financiadores judeus na Companhia das Índias Ocidentais e os judeus serviam de intérpretes, de intermediários nos negócios. Além de haver muitos conterrâneos dos judeus de Amsterdã, em Olinda. Os holandeses que iniciaram a sua investida por dois lugares estratégicos, os portugueses esperavam que justamente o mar aberto, o outro seria pelo lado norte da cidade, onde o acesso era muito difícil por causa dos mangues, muito imprevisível de se ter um ataque daquele lado, mas havia como passar, de certa forma, por caminhos que poucos sabiam. E o que se diz é que os judeus, eles ajudaram os holandeses nisso. Citam até um nome chamado Calabar, que vez ou outra se diz traidor de lado dos portugueses, e outras vezes se diz um traidor judeu, cristão novo. Ele termina conduzindo as tropas até o alto da Vila de Olinda, onde o sucesso é completo. Em um dia só, a cidade de Olinda é dominada. Com isto, os holandeses vão queimar e destruir, principalmente as igrejas. A Igreja do Amparo foi uma delas. À frente da Igreja do Amparo, cerca de uns 300 metros a 500 metros, tem a Igreja de São João Batista dos Militares. Na época, ela ficava fora do território da Vila de Olinda e por isso foi poupada da destruição. A sua arquitetura remonta ao século XVI, estilo português, e ela fica um pouco distante do centro histórico de Olinda. Recomendo, ao visitar esse trecho, ter bastante cuidado.
De frente à Igreja do Amparo se dá muitos eventos e o principal é a aglomeração de troças carnavalescas e a sede do Clube Vassourinhas de pelo menos 100 anos ou um pouco mais. Ao lado da Igreja do Amparo existe o acesso à Academia Santa Gertrudes, que foi construída após a Santa Casa, o prédio da Santa Casa, ser demolido. Anteriormente à Santa Casa havia residências de moradores da Vila de Olinda, entre muitos cristãos novos, judeus. O que fica daquela antiga Olinda, onde judeus, cristãos novos praticavam o judaísmo secreto, escondidos, disfarçados, é que praticamente o traçado das ruas e ruelas ficaram o mesmo. Quem caminha por essas ruelas tem a sensação de ser transportado para aquela época. Alguns pontos se parece até que a gente nem está no Brasil. Os portugueses retornam a Olinda após 1654, onde vão começar a reconstruir as igrejas que foram destruídas. Entre elas temos o Mosteiro de São Bento, Convento de São Francisco, a Igreja dos Carmelitas, Amparo, entre outras. A história judaica oculta de Olinda, ela foi propositamente deixada ao léu, jogada ao esquecimento durante toda a ação da Inquisição. Com a volta da Inquisição aqui em Olinda, foi construído o Ajube, que era a prisão eclesiástica, onde em cima se prendia, deixavam presos os pontífices padres que cometiam crimes contra a igreja, e embaixo as pessoas mais humildes que eram acusadas de bruxarias, heresias e outras coisas. Até quase o final da Inquisição, a prisão eclesiástica ainda tinha gente presa nela. Depois foi transformada em cadeia pública. E atualmente é um museu de arte. Meus amigos, agora deixo vocês aí a continuar a contemplar toda a arquitetura de Olinda e os traçados que ainda permanecem basicamente como os traçados da Olinda judaica, católica judaica do século XVI.